Olá, tudo bem com você? Que prazer te ver aqui de novo com a gente. Me diz uma coisa, com todas essas notícias, tudo que anda acontecendo, que você deve estar acompanhando, como é que está a sua visão das coisas do mundo, dos processos? Como é que você está vendo tudo isso, recebendo todas essas informações? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Eu trouxe para nós uma frase que eu estava vendo esses dias, de Epicteto. Ela diz mais ou menos assim: o homem não se perturba por aquilo que está à sua volta, ou que acontece à sua volta. O homem se perturba pela forma com que ele reage internamente a esses acontecimentos. Então, vendo essa frase, eu me lembrei de outras coisas muito interessantes, que seria aquela nossa busca de autoconhecimento, de reforma íntima. E aí eu me fiz um convite à reflexão de qual é o meu propósito? Qual o propósito da vida? Porque a gente vê uma gama de informações, de situações que chegam para nós todos os dias, e aí a gente vê essas frases filosóficas ou esses ensinamentos dos mestres, dos grandes mestres que já passaram por essa terra, né? E a gente vê um convite nesses ensinamentos para que a gente internalize, para que a gente venha para dentro. Mas a gente está buscando entender o externo, entender a vida, entender o mundo, entender os processos. Por que vir para dentro? Lembrando uma passagem de Cristo, ele disse assim: o seu tesouro estará onde estiver o seu coração. Onde está o nosso coração? Como estamos vendo o mundo, as coisas, as pessoas? O que estamos guardando nos nossos sentimentos, no nosso coração? Todas essas são perguntas que servem para a gente parar, refletir, meditar, mas não sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo. Porque isso são coisas externas, elas afetam a gente, mas a grande questão é como a gente se afeta com isso. O que ocorre dentro da gente quando a gente interage com o mundo externo? Qual o meu propósito? Qual o propósito da vida? Podemos levar essa conversa, essa reflexão para vários lados e pensar por diversas vertentes. Mas lembrando outro vídeo aqui, que a gente falou sobre os filtros, se você não assistiu, assiste lá, os 4 filtros. Eu gostaria de trazer uma frase, um pensamento que é muito interessante. Tem um pensamento antigo que diz assim: há quem cruze um bosque repleto e só veja lenha para sua fogueira. O que será que isso quer nos dizer? Visualize um bosque, uma área florestal, um parque, com todas as possibilidades e tudo aquilo que existe. Árvores, uma fauna rica, o tipo de piso, de chão, de solo, arenoso ou barrento,
os pássaros, os animais, uma árvore que outra que contém um fruto, flores, o raio de sol entrando por entre os galhos, as folhas, o som da natureza, o ar que nos envolve. Há quem cruze um bosque repleto, repleto no sentido de muito variado, e só veja lenha para sua fogueira. Só veja aqueles galhos caídos que servem para alimentar a nossa fogueira. Ou seja, só vejam aquilo que lhe apraz. No sentido de consumo, de uso próprio. Então isso, por exemplo, nos remete ao vídeo anterior, que falava sobre os filtros, para a gente instalar o filtro nos olhos da gratidão. De que forma estamos percebendo a vida e o mundo, os acontecimentos? Essa nossa forma de perceber está tirando a nossa tranquilidade? Está nos preocupando excessivamente com o futuro? O futuro ainda não é. E o passado já foi. Que importância eu estou dando para o meu agora? Como eu estou me sentindo com relação a essas coisas? Esse convite para a nossa reflexão hoje é muito mais um estudo nosso, de nós mesmos, das nossas percepções, da forma com que a gente processa as informações que nos chegam, do que um estudo do externo. Qual é o meu objetivo? O que me motiva? Qual o objetivo da vida? Eu só vou poder analisar ou perceber de uma forma, vamos dizer assim, mais clara, a vida quando eu efetivamente me analisar e me perceber. Quem sou eu? Então esse convite, como muitos mestres, muitos avatares da história, vamos dizer assim, deixaram para nós, é para a gente internalizar. Não é para a gente fazer um mergulho dentro de nós mesmos e nos blindar de todo fator externo. Não. Aí está a riqueza da vida. Nós, enquanto indivíduos, convivendo com essa pluralidade gigantesca de estilos de vida, de possibilidade, recebendo do mundo tudo que ele nos traz, a gente exercitar o conhecimento de nós mesmos. Quem nós somos? Como que a gente pode determinar qual é o nosso objetivo se a gente nem sabe quem realmente é? Você sabe quem você é? Quem sou eu? Quem sou eu sem aquilo que já foi me ensinado ou me passado ao longo da vida? Quem sou eu sem as minhas crenças, aquilo que eu acredito? Quem sou eu sem a minha pretensão de saber o que é a verdade? Quem sou eu sem aquele conjunto de ensinamentos que incutiram em mim ao longo da vida desde a minha infância? Quem sou eu? O próprio ato de refletir sobre quem sou eu já é algo muito profundo, porque toda vez durante essa reflexão que eu tentar me definir, talvez eu consiga perceber que essas definições são a minha mente querendo dar molde, palavras ou atributos conforme aquilo que me foi ensinado. Então, quem realmente nós somos? Vamos refletir
com calma, com tranquilidade, sem verdades absolutas, vamos continuar essa nossa busca do quê? De nós mesmos. Siddhartha Gautama, que atingiu o estado Budi, e por isso foi chamado e é chamado de Buda, diz que na última noite de sua iluminação, quando ele decidiu sentar ao pé de uma árvore, e ali ele passou um período grande, e quando ele iluminou, seus discípulos, aqueles seguidores, chegaram para ele, os seguidores dele chegaram para ele e perguntaram para ele: o que foi que aconteceu com o senhor? Ele disse: nada. Leonardo da Vinci tinha uma frase que dizia assim, mais ou menos assim: não se iludam, a simplicidade, o simples, é o último estágio da sofisticação. Então a gente aprende, busca aqui, busca ali, pega respostas lá, respostas acolá, entende uma coisa agora, daqui um pouco entende outra, vai experienciando, vai vivenciando coisas ao longo da vida, buscando respostas, a verdade, um entendimento. E lá na frente, de repente, lá na frente, quando acharmos talvez que temos um repertório gigantesco de informação para podermos analisar e de experiência para podermos analisar, talvez a gente chegue à conclusão de que, na verdade, a resposta para tudo estava dentro de nós. Que já está dentro de nós. O segredo e as respostas já estão dentro de nós. A gente, às vezes, se considera um buscador, né? E tá tudo bem, é assim mesmo, acontece assim. Ou um descobridor, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas ao longo da vida. Talvez a questão não seja descobrir, seja desencobrir. Desencobrir o quê? Aquela nossa essência e aquilo que a gente tem de mais puro dentro da gente. A verdade realmente sobre tudo que há, tudo que já houve e tudo que há, que já está em nós. Só que ao longo da nossa criação, ao longo dos nossos aprendizados, a gente vai encobrindo tudo isso com as verdades do mundo, aquelas coisas que nos foram ensinadas. Quantas coisas a gente crê, ou a gente fala, a gente transmite, mas que não são nossas, foram ensinadas para nós. E quantas coisas a gente entende ou acha que entende, e na verdade é só uma percepção do nosso ego. Então, talvez, ao invés de descobrir, a gente pode começar a desencobrir. Desencobrir esses véus que existem, muitas e muitas camadas, sobre o nosso eu. O nosso eu verdadeiro. Alguns dizem o eu sou, ou o eu maior. Quem sou eu? Pare alguns minutinhos, o tempo que você achar melhor. Pode ser agora, após esse vídeo. Pare, desligue tudo, silencie a mente. Silencie de tudo que é externo. Comece essa reflexão. Quem sou eu? Tente isso. Depois você coloca aqui para nós nos comentários o que você achou dessa reflexão, certo?
Gostou? Fez sentido para você? Curta, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. É esse pedido recorrente que eu faço para que a plataforma libere mais ferramentas para a gente produzir um conteúdo com um pouquinho mais de qualidade, tá? Foi muito bom ter você aqui conosco de novo, muita gratidão, desculpa a simplicidade, hoje eu tô num ambiente bem, como é que eu vou dizer para vocês, simples, bem tranquilo. É um trabalho que eu vim fazer, estou em meio às árvores aqui, aproveitei para sentar e fazer um videozinho. Então comente conosco aí, gratidão por você estar conosco, fiquem com Deus, até a próxima.